Boa tarde, turmas! Turmas, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Isso aí! Então vamos lá, vamos para mais uma aula, né? A nossa aula de hoje, tá? Nós iremos utilizar o livro de língua portuguesa, tá? As páginas 211 e 212 e também o caderninho de história, tá legal? Bom, então primeiro vamos ao caderno de história. No caderno de história, com certeza você já tem em casa, né? Uma folhinha sobre a proclamação da República, né? Com certeza você já tem essa folhinha aí. Então vocês irão recortar a folhinha à volta, tá? E irão colar no caderninho de história de vocês aí, tá legal? Bom, e aí o que diz esse assunto sobre a proclamação da República? Bom, o nosso Brasil, né? O nosso país, né? Chamado Brasil, ele viveu, né? Desde a época do descobrimento, um momento, né, uma época do Império, né, onde era governado pelo imperador Dom Pedro II, certo? E aí ocorreram algumas mudanças no nosso país, né, algumas revoltas, né, até mesmo uma guerra, né, enfim, conflitos, né, porque a população não estava satisfeita com o governo de Dom Pedro, né, ele não estava sendo muito legal com o povo daquela época, então existiam algumas revoltas, alguns conflitos, né? E até mesmo uma guerra que ocorreu. E aí, ocorreu-se também o quê? Uma grande mudança. E essa mudança veio com o quê? Veio com a proclamação da República, que aí nós vamos começar a Tia Aline vai começar a comentar sobre isso agora, né? E aí vocês têm uma imagenzinha aí de uma pessoa em cima de um cavalo, né? Um senhor. Que senhor é esse? Foi um senhor muito importante também nessa época. Ele se chama Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele foi o primeiro presidente da República aí do nosso Brasil, tá legal? Após, né, o término, né, do período do Império, e aí começou-se o período da República, e aí quem foi o primeiro presidente? Marechal Deodoro da Fonseca. Então vamos lá. Na madrugada de 15 de novembro de 1889, à frente das tropas, o Marechal Deodoro da Fonseca, na Praça da Aclamação, que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro, proclamou a República. Ou seja, ele proclamou e aí o Brasil deixou de ser império e passou a ser república. E aí quem passou a comandar o país? Marechal Deodoro, né? Onde ocorreu isso? Na praça, numa praça, né, da Aclamação, que hoje não tem mais esse nome, e sim o nome Praça da República. Ela fica na cidade do Rio de Janeiro. É uma praça bem grande, tem lá umas estátuas, lá umas imagens até do Marechal. Até hoje tem essa Praça da República no Rio de Janeiro, tá? Na nossa cidade. Estabeleceu-se um governo provisório. O que foi esse governo provisório, né? Foi o início de uma República Brasileira nova, o início de um novo governo, né? Chefiado pelo próprio Marechal. Esse governo comunicou a Dom Pedro II, né, que havia sido proclamada a República e que a família real deveria deixar o Brasil. Ou seja, Dom Pedro precisava pegar toda a sua família e voltar para Portugal. Por quê? Porque quem iria governar agora o nosso Brasil seria o Marechal Deodoro da Fonseca, após a proclamação da República. O Major Solon Ribeiro foi encarregado de entregar a mensagem ao imperador, que no dia 17 de novembro, a bordo do navio Alagoas, partiu para a Europa com sua família. Ou seja, Dom Pedro deixou realmente o Brasil, né, com sua família e foi para Portugal após receber essa mensagem. O Brasil passou a ser uma república com uma nova Constituição e uma nova bandeira, ou seja, deixou-se, né, o nosso Brasil deixou de ser império, porque era governado por Dom Pedro, por um imperador, e passou a ser república, né, que passou a se ter o quê? Não um imperador, e sim um presidente, que no caso, o nosso primeiro presidente da República aí foi Marechal Deodoro da Fonseca. Hoje, né, a nossa República já se passou por algumas etapas, né? Ela está toda modificada, mas é uma república, né? Porque nós temos presidente da República, nós temos governadores, né, nos estados, né? O nosso estado, no caso, é o Rio de Janeiro. Temos prefeitos, né, nos municípios do Brasil. No caso, o nosso município é São Gonçalo, né? Temos vereadores nos bairros. No caso, no nosso bairro aqui da escola é Santa Luzia, mas temos diversos bairros aí
no município de São Gonçalo, enfim. Então, hoje nós temos uma república, né? E aí quem tem o comando disso aí é o nosso presidente, com a ajuda de governadores, prefeitos, vereadores, enfim, para estar cuidando do nosso Brasil, tá legal? Bom, e aí abaixo nós temos o quê? Atividades. Nós temos aí algumas perguntinhas, né? Número 1 aí, responda. Letra A, o que é comemorado no dia 15 de novembro? O que se comemora no dia 15 de novembro, né? Letra B, o que aconteceu a proclamação... Perdão, a Aline se confundiu aqui. Onde aconteceu a proclamação da República? Foi em Santa Luzia? Acho que não, né? Foi um local aqui bem importante também. Letra C, quem proclamou a República? Letra D, o que foi o governo provisório? Letra E, o que o Brasil passou a ser depois da proclamação da República. Então, assim, tem algumas perguntinhas para vocês estarem respondendo aí, tá? Mas olha só, façam uma leitura novamente do texto, tá? Para poder ficarem bem afinados aí com esse assunto, tá legal? Bom, e aí saindo de história, indo para o livro de português. Então, a Tia Aline colocou aqui algumas coisas no quadro, em alguns momentos eu venho para o quadro, em outro eu vou para o livro de vocês de língua portuguesa, tá legal? Ah, a Tia Aline esqueceu de colocar uma coisa aqui também muito importante, tá? Que além do caderno de história, vocês também vão utilizar o caderno de língua portuguesa. Por quê? Por quê? Porque vocês vão precisar fazer duas questõezinhas, tá? A Tia Aline esqueceu, mas está colocando aqui, tá legal? Está acrescentando. Vocês vão precisar fazer uma questão do livro e também uma outra questãozinha também que a Tia Aline vai passar. É bem tranquilo, tá? A Tia Aline esqueceu de colocar ali, mas está colocando, tá legal? Bom, então vamos lá. Estudo da língua, gramática. Então, o nosso assunto de hoje será sobre verbo, né? O que é verbo? Vocês já utilizam quando vocês falam, né? Quando vocês falam, criam determinadas frases, escrevem, conversam com um amigo, com a mamãe, com o papai, enfim, vocês já pronunciam, já utilizam a palavrinha do verbo. O que é um verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza, tá? Hoje, aqui no segundo ano, né, vocês só irão utilizar ação, tá? Estado e fenômeno da natureza vocês irão ver em outras séries, né? A partir das séries seguintes aí, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Mas a Tia Aline achou melhor estar mostrando também, tá legal? Bom, o estado é o estado em que a pessoa se encontra, né? Por exemplo, João ficou doente. Qual era o estado de João? Doente, não é mesmo? E fenômeno da natureza? São as coisinhas que acontecem na nossa natureza. Ontem trovejou muito, né? Então, assim, esse trovejou aí é o quê? É de um fenômeno de onde? Da nossa natureza, não é mesmo? Bom, mas aí essas duas situações aqui vocês vão aprender em séries seguintes. A de hoje, né? Na sériezinha de agora do segundo ano, o que vocês irão ver é a ação, né? O que a ação indica? Ela indica um movimento. E aí esse movimento vocês fazem o tempo todo. É um movimento de... Que movimento seria, Tia Aline? De falar... Tia Aline não está falando aqui agora, não estou me pronunciando. Então, isso é o quê? Isso é uma ação que eu estou praticando. Cantar. Fui um tororó, bebi água, não achei. Então, assim, eu estou praticando também o quê? Uma ação de quê? De estar cantando, de cantar, não é mesmo? Estudar, quando vocês estão estudando, vocês também estão praticando uma ação. Comer também. Então, assim, por que eu coloquei esses 3 pontinhos aqui? Porque não são só esses movimentos, vocês têm outros tipos de movimento também, né? Outros tipos de verbos que indicam uma ação. Então, o verbo, ele indica uma ação, certo? Então, ó, pulando, né? Se eu estiver pulando aqui, ó, estou pulando, estou praticando o quê? Uma ação, ok? Então, tudo que indica movimento, né? É um verbo, ok? É uma ação, perdão. É uma ação, ok? E aí a Tia Aline colocou aqui 3 exemplos. Gabriel chutou a bola. Percebam que eu, dei destaque aqui a palavrinha o quê? Chutou, certo? Maria correu no parque. Percebam que eu sinalizei aqui, correu. Lucas andou de bicicleta. Percebam também que eu
sinalizei aqui o andou. Então, nessas 3 frases, a tia Aline sinalizou 3 itens: chutou, correu e andou. As palavras chutou, correu e andou indicam ações. Que ações seriam essas? De chutar, de correr e de andar, não é mesmo? Então, assim, verbo é a palavra que indica ação. Ação indica um movimento. Então, qualquer movimento que você esteja fazendo vai indicar o quê? Uma ação, ok? Então, eu coloquei aqui ali alguns exemplos, mas existem outros, ok? Bom, e aí no livro vem assim. Número 1. Leia a seguinte informação sobre a elaboração de uma composteira com uma garrafa plástica. Não coloque na composteira restos de carne, leite ou produtos de origem animal, pois a gordura animal demora mais para se decompor. Em cerca de 3 meses você terá um excelente adubo. Observe as palavras destacadas e assinale o quadrinho que representa o que elas indicam. Então tem 3 palavrinhas aí em destaque: o coloque, demora e decompor. O que essas 3 palavrinhas aí estão representando? Elas representam um nome, uma ação ou uma característica? Então vocês vão assinalar e marcar. Então, as palavras que indicam ação são chamadas de verbo. Foi o que a tia Aline já colocou ali para vocês. Número 2. Escreva abaixo de cada figura a ação que as crianças estão praticando. Então, que ação que essas crianças estão praticando aí? Aí tem aí no quadro, lendo, plantando, comendo e cozinhando. Então, outras ações aqui. E aí vocês vão escrever as palavrinhas aí de acordo com as imagens aí, com as figuras. Página 212. 3. Observe a sequência da história. Então, aqui tem uma sequência aqui da história. A primeira aí, as crianças plantaram tomate na horta da escola. A segunda aí, depois de algum tempo, elas colheram os tomates. Terceira, agora a cozinheira da escola prepara a comida dos alunos com os tomates colhidos na horta. E aí abaixo vem assim, copie no caderno os verbos das frases, ou seja, as palavras que indicam ação. Então, em cada quadrinho aí, existe uma palavrinha. E aí vocês vão buscar essas palavrinhas, certo? E aí vão formar o quê? Uma frase para cada palavrinha. Foi o que a tia Aline colocou aqui, ó. No caderninho de língua portuguesa, vocês vão estar colocando essa questãozinha ali, que a tia Aline vai colocar bonitinho para vocês estarem copiando, tá legal? Sendo que essa vocês têm que estar colocando no caderno de vocês. Número 4. Observe a cena abaixo. Então, tem uma cena aqui, né, de crianças, né, e adultos num parque, certo? E aí e abaixo vem assim, veja o quadro de palavras abaixo e escreva na cena o verbo que corresponde à ação que está sendo realizada. E aí vocês têm as palavras patinar, brincar, comer, cheirar, dormir e falar. Então tem essas palavrinhas aí. Então vocês vão encaixar cada palavrinha dessa daqui na imagem acima, tá? Bem tranquilo também. Bom, e aí além dessa atividade 3 que vocês irão estar fazendo no caderno de língua portuguesa, vocês também terão uma outra questão que a tia Aline vai estar colocando de acordo com essa atividade aqui, com esse assunto dos verbos, tá legal? Bom, qualquer dúvida as professoras estarão nos grupos, tá? Para estar tirando, tá legal? Façam com muita atenção, com muito empenho, caprichem na letra, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.